regional, Curupira e Saci são nacionais. Então, é isso que diz a gente que esses são os monstrinhos que falam na nossa cabeça. Tem um livro maravilhoso que chama Monstruário de Monstros, que é do Mário Corso. Ele define que o nosso local do planeta está marcado pelos nossos mitos e nossas lendas. Então, a gente escolheu esses aqui para trabalhar isso. A oficina começa, vivência lúdica, isso a gente chama de vivência lúdica, com a rochinha. Rochinha é esse ser aqui, que é uma rocha mutante, que é derivada daqueles matacões. Aquelas rochas que brotam do solo, como se fossem esculturas, são os matacões. E é essa formação geológica de 800 milhões de anos atrás, e que são as rochas graníticas proterozoicas. Tá? Então a rochinha, ela estava mais de 800 milhões de anos aqui parada, vendo tudo, até que ela resolveu mutar. E aí ela resolveu adquirir, foi incorporando alguns elementos dos amigos da natureza. Isso aqui é das árvores, isso aqui é dos passarinhos, ela não voa, mas ela quer. E o que ela tem de melhor é um cérebro de gente, que torna ela senciente para escolher os melhores caminhos. E isso faz dela uma monitora no arquivo. Então ela faz uma trilha ecológica falando desse solo, falando dessas árvores, que são todas mapeadas. Depois fala do patrimônio edificado, que é a construção humana. E depois as crianças vão para o acervo. E como são os pequenininhos que estão trabalhando normalmente folclore no conteúdo, 6, 7 anos, normalmente esses que vêm fazer, tu não vai fazer história com eles. Aí tu senta lá no acervo, que todas as sensações dizem para eles que aquele é o espaço onde eu estou guardando documento antigo. Tem o cheiro, tem a temperatura, tem aquele visual enorme para os pequenininhos. Eles sentam e a gente conta a história de uma cidade bem pequenininha, que tem todos os documentos da história dela ali guardados, que é Porto Alegre. Lá, quando era uma cidade que só tinha uma rua grande, chegava num grande rio e tinha muitos personagens diferentes. Tinha o acendedor de lampião, o aguateiro, o pubeiro, o cabungueiro que levava os cocô lá no bondinho do asseio. Então, depois que a gente conta essa história, a gente pede que eles tirem uma fotografia do que mais eles acharem importante. Aí tem criança que diz, eu fotografio do cocô. Porque a gente fala do bondinho do asseio, do cristal, então a gente vai falando. Ano passado, a gente recebeu aqui um estagiário que era nosso colega na prefeitura, médico, obstetra e ginecologista. Ele estava terminando história na URGS e ele quis, porque quis fazer aqui. Eu disse, olha, não vai dar, porque nossos horários aqui são muito complicados, tu tem toda a tua agenda médica, não posso saúde. Não, mas eu quero fazer aqui porque eu quero. Vamos ver o que acontece. O Hélio era, assim, surpreendente. Tá? Então, já era um cara da minha idade, assim, então era mais novo, né? Então, bom, enfim. Aí ele não estava com muita vontade de aprender a manipular os bonecos, né? Porque os bonecos ficam, depois que as crianças saem do acervo, os gorros e os cachimbos do Saci estão espalhados, escondidos, que eles começam a achar. Quando eles acham, o Saci aparece, que é um ator negro, assobia, e aqui tem um cenário montado, atrás dessa tapadeira vai estar esses dois bonecos e o Saci vai estar sentado aqui. Tapadeira é essa coisa aqui que a gente tem no teatro. Então ele vai estar ali sentado e aguardando as crianças para começar uma contação de história desses 3 personagens. E aí o Hélio, além de fazer a monitoria lá, e ele falava tanto de saneamento, porque tem uma hora que a gente fala da cólera, né? Mórbidos, que chegou, e por isso que o prefeito resolveu botar as fontes de água, porque a água era muito poluída, enfim. Falando, ele não parava de falar do saneamento, como era importante a água para a saúde das crianças, e aquilo rendeu. E eu olhava, meu Deus, ele não vai sair daqui nunca. Aí ele tinha que manipular o tentar, mas ele achava que era muito fácil. Quando chegou aqui, ele que tem um texto e que tu tem que entrar e sair na hora certa. Os bonecos, o Saci vai contando. Ele subia e descia a cobra. E as crianças gritavam muito. Mas ele não conseguiu fazer nada certo. Aí quando a turma dele veio, e aí a outra, e eu observando, aí a outra estagiária, que eu faço isso aqui, mas ele não queria aprender essa habilidade. Aí a estagiária que estava atrás fazendo a curupira, cutucava ele, e ele perguntava, o que eu faço agora? E aí ninguém sabia o que fazer. Bom, aí quando a turma dele veio fazer essa visita aqui, para reconhecer o processo, eu disse, o Hélio fez essa monitoria. Aí ele olhou para a turma e disse assim, gente, foi um sucesso de público, mas não de crítica. A crítica era eu.
oficina dela, porque as crianças não paravam de gritar, elas gritam muito nessa oficina. Enfim, tudo que é defeito, quando a gente não conhece, vira efeito. Mas depois, para fazer a segunda vez, que faz 2 vezes, aí ele se aprimorou. Então, essa é a atividade então, dos arquétipos brasileiros, e no final as crianças recebem um livrinho agora, esse ano estão contando a história desses 3 pessoas, desses 4, que a Roxinha também tem a história dela aqui, que eles podem pintar, e mais o marcador de livro, eu sou o guardião de Gaia, que todas essas vivências